Dando continuidade, então, ao nosso treinamento de oratória política, promovido pelo Instituto Plenum Brasil, em parceria comigo, que sou o professor Rodrigo Moreira, fonoaudiólogo e professor de oratória, vamos falar agora sobre como lidar com o nervosismo para falar em público. Primeiro, um destaque para o verbo lidar, ou seja, não é para acabar com ele, é para saber lidar com o nervosismo. Porque nervosismo é igual tempero na comida. Se não tiver, fica ruim. Se tiver demais, você também não come, ou seja, não absorve aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquela proposta que está sendo dita. Então, um pouco de nervosismo, igual tempero na comida, é muito bem-vindo para você ter energia na sua expressão. Vamos analisar algumas causas. Primeiro, você não domina o assunto, vai falar, costuma ficar nervoso ou mais nervoso. A não ser que você seja bom de embromation, ou seja, você fala uma coisa que você não domina e acaba, assim, se você tiver um público que também não sabe nada, você leva todo mundo na conversa. Agora, se tiver um público que seja conhecedor do seu assunto, aí você vai tentar levar esse público no embromation? Não dá. Vai ficar claro que você não tem domínio do assunto. Então, mais uma vez, a importância de analisar o público. Dependendo do público, você consegue até falar bem, sem nervosismo, sobre um assunto que você não domina tanto assim, mas também você não vai falar nada de errado sobre ele. Simplesmente você não vai aprofundar no tema. Tá? Olhar alheio, aquele tanto de gente olhando para você. Candidato, prepare-se, porque você vai se tornar popular. Se você tiver eventos com muita gente, você vai aparecer e vai ter um tanto de gente olhando para você. A minha recomendação é você controlar a sua imaginação para que você não fique imaginando que o outro está pensando mal de você enquanto olha para você. E lembrando também daquele público hostil. Muitas vezes a pessoa está ali e ela é da oposição, ela está ali para derrubar a sua fala. Então ela pode olhar para você com um olhar de hostilidade. E aí, retornando à aula anterior, esteja preparado para ver e ouvir de tudo e continuar falando. Certo? Mas o público, ele vai olhar para você normalmente porque ele tem interesse na sua proposta. Que se for interessante, ele vota em você. Escolher uma roupa boa, terno para poder dar essa aula para você. Então, esse terno aqui, você deve ter um parecido no seu guarda-roupa. Dependendo do evento, vale a pena ir de terno, com uma blusa social por baixo. Dependendo da situação, você vai de blusa polo, calça jeans. Não é? Você vai visitar um bairro aí da sua cidade, sol a pino, ou seja, calorão. Você vai chegar lá de terno e gravata, de terno. Não combina com a situação, mesmo porque a população quer sentir que o candidato está do lado dela. E estar do lado dela, às vezes, é vestir a mesma roupa que ela, naquela situação. Ou seja, estamos juntos, não é assim? Aqui, eu vim vestido igual você até, para a gente poder ver esse esgoto a céu aberto aqui no seu bairro. Cadê? Me mostra aí. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no seu bairro é colocar encanamento aqui para cobrir esse esgoto a céu aberto. E aí isso, não é? Vestido igual a ele, numa linguagem que ele entenda, porque se você falar muito chique, muito bonito demais, aquela pessoa nem tem estudo para entender o que você falou. Então, é a flexibilidade do comunicador profissional transmitindo a mensagem com assertividade, credibilidade e confiança. Público e local. Falar para a gente que sabe mais do que a gente, em lugares muito chiques, mexem com a gente. Então, é importante você estar preparado para falar em vários locais, para vários tipos de público e procurar estudar esse público. Não é difícil você chegar num evento e dar uma olhada assim panorâmica nas pessoas que estão lá e ter uma noção do nível socioeducacional dessas pessoas. Ou seja, são pessoas mais simples? São pessoas mais estudadas? Como é que é o meu público? É um público misto, mas se for misto,
Qual que é a predominância desse público? Então você vai ajustando o seu discurso para aquela situação ali. Experiência prévia de falar em público, você como candidato, a vereador, a prefeito, eu não sei se você é novato numa corrida eleitoral. Se você já fala em público, já teve a oportunidade de participar de campanhas, se já é professor, se já é advogado, palestrante. Então, se você já tem vivência de falar em público, isso pode te deixar menos nervoso. Não saber microfone, não saber usar um passador de slide, não é? Imagina um microfone aqui, vou pegar esse apagador para simular um microfone. Você não sabe se você põe ele aqui, se você cola ele no peito, se você põe ele para a orelha, não é assim? Então, aprender a usar a infraestrutura faz a diferença no gerenciamento do nervosismo. E nós já estamos aprendendo como lidar com essa situação. Puxando a sardinha para o meu lado, você não sabe nada de oratória. Quando vai falar, fica nervoso. Qualquer coisa que você vai fazer, que você não está preparado para fazer aquilo, qual que é o resultado disso? Nervosismo e erro. Pagar mico, né, pessoal? Então, o conhecimento, o domínio da aplicação das técnicas de oratória faz toda a diferença no gerenciamento do nervosismo. Quantas pessoas me procuram falando que ficam nervosas para falar em público e que querem acabar com esse nervosismo? Aí eu falo isso para ela, mas você também nunca fez nada para acabar com ele, você nunca fez um curso de oratória, você nunca pensou em como que a oratória é utilizada numa campanha, como falar bem. Então é natural ficar nervoso. Então esse nervosismo ele vai diminuindo, vai sumindo. Melhor diminuir do que sumir durante o aprendizado da oratória. Falta de domínio do tempo da apresentação. Hoje em dia, o segredo é falar pouco, viu, candidato? Por incrível que pareça, porque a pessoa que fala demais, ela acaba gerando uma certa hostilidade no público. O público não está gostando de pessoas que falam muito. Então você tem que falar pouco, de forma objetiva, transmitindo a mensagem. Então pense nisso. E você domina o tempo da sua apresentação. Se te derem 5 minutos, você fala em 5 minutos. Arruma um relógio aí para você olhar, um cronômetro, coloque um assessor seu para te dar um sinal, fazer assim quando faltar 1 minuto, assim quando faltarem 3 minutos, assim quando for para acabar, ou assim. Um sinal pode te ajudar para você organizar seu raciocínio e fazer uma boa conclusão dele. Se você tiver familiar ou estudantil relacionado à comunicação, você pode superar isso, tirando dentro de você uma energia, uma força, uma garra que faça você superar desafios. É possível. Grau de nervosismo por tempo de apresentação. 85% das pessoas que eu já treinei até hoje me contam a seguinte história: começam muito nervosos e vão acalmando durante a apresentação. Possivelmente você faz parte desse grupo. O problema é o início, né? É você começar bem, porque depois vai acalmando. Vai acalmando. Se você ficar nervoso o tempo todo, ou ficar mais nervoso depois que começa a falar, você pode precisar de uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, que pode ter que remover alguns traumas aí do seu passado relacionado à comunicação interpessoal. E quem sabe até precisar da ajuda de um médico psiquiatra para ela receitar para você algum medicamento que contenha a sua ansiedade, diminua o grau dela, para que você participe desse grupo de 85%. Então, muitas vezes, falar bem pode exigir, sim, uma equipe multidisciplinar, médica, para ajudar você. Além do treinamento de oratória, querendo ou não, eu como fonoaudiólogo, eu tenho colegas médicos, eu já trabalhei muito nessa área de saúde também. Ok, o nervosismo que aparece antes, ele é igual ao colesterol. Tem o bom e o ruim. O nervosismo bom é o que te deixa em alerta, que faz você ir para uma reunião durante a campanha já pensando no que você pode falar. Ou seja, você, uma figura pública,
a partir de agora, você tem que ir em todo evento sabendo o que está acontecendo lá, sabendo que a palavra vai passar para você, que o microfone vai chegar na sua mão. Então não vá despreparado. Vá pensando, converse com o seu assessor, pergunte para ele o que seria interessante você abordar, ou seja, faça um trabalho mental para que você fale bem na hora que o microfone chegar na sua mão. Então, isso é o nervosismo bom, o colesterol bom, né? Fazendo a analogia. E o nervosismo ruim é aquele que trava você, que não deixaria nem você participar de uma campanha eleitoral. Não é assim? Quantos clientes também que eu já tive, quantos, vários, cancelando eventos, porque nesse evento ele teria que falar. Então o nervosismo que trava você, ele não é bom. E o importante é você ficar concentrado o tempo todo, concentração o tempo todo, vida de atleta. Você quer falar bem, você vai ter que ter a concentração de um atleta olímpico. Só que a sua modalidade chama-se comunicação interpessoal. O melhor que tive até hoje foi um faixa preta de karatê. Ele pegou a concentração de karateca dele e jogou nas técnicas de oratória. Acertou tudo. Quer dizer, quase tudo. Ele olhava para a gente com uma cara de que ia bater na gente. Aí eu falei com ele para ele relaxar a fisionomia. Ele relaxou. E aí ele ficou perfeito. Interessante, não é? Então fique atento, porque se você quer ter uma alta performance, você tem que ter vida de atleta na comunicação. Enfim, o nervosismo é natural, prepare-se para ele, não é novidade nenhuma ficar nervoso para falar em público, ainda mais no início de treinamento de comunicação. Ele passa mais no início, espero que você esteja nos 85%, transformar o nervosismo em concentração e preocupação com a performance, vida de atleta, não assumir o nervosismo verbalmente, senão você vira o coitado, né? Você chegar aqui numa reunião para apresentar seu projeto, tem aqui um grupo de pessoas na sua frente, aí você começa assim, quer ver? Bom dia a todos, meu nome é fulano de tal, eu sou candidato a vereador ou a prefeito aqui da cidade, e como eu estou aqui no início de campanha, eu fico muito nervoso quando eu vou falar em público. Aí o pessoal vai pedir para você sentar aqui, tomar um copinho d'água com açúcar, fazer ventinho aqui na sua cara, ó, para ver se você acalma. Você vira o coitado, não assume não. E se você controlar o seu corpo, para não denunciar que você está nervoso, ninguém percebe. Nervosismo é igual esconde-esconde. Eu estou nervoso, mas você fica assim, ó, aqui. Ou seja, o seu corpo, ele não tem nenhuma manifestação de nervosismo. Então, o público não sabe que você está nervoso. A nossa percepção de nervosismo é sempre maior do que a do público. Às vezes eu dou nota 10 para o meu nervosismo, o público percebe 1, 0 e chama a gente até de mentiroso. Como assim você está nervoso? Eu não estou vendo. Então não assume. Não assume. Pense positivo. Evite pensar negativo. Porque se você pensar assim, ó, não gostaria de não precisar falar nessa campanha, não sou ótimo orador, sempre nervoso quando falo em público, ninguém terá interesse pelo que eu tenho a dizer. Ou seja, aí você entra numa reunião, numa fala em público, já arrastando, né? Arrastando. Ou seja, baixa estima. Você pensa só coisa ruim de você, da sua performance. Vamos levantar a cabeça e pensar assim, quer ver? Esta campanha ou esta apresentação é uma oportunidade para compartilhar minhas ideias e ganhar experiência como orador, como candidato. Não é isso? Afinal de contas, eleição tem sempre. Por que eu não posso, se eu não ganhar nessa, eu ganho na próxima? Vamos pensar positivo, mas nós vamos fazer de tudo para ganhar nessa. Não é assim? Ninguém é perfeito, mas ficarei melhor a cada exposição que fizer. Todo mundo fica nervoso. Se outras pessoas conseguem controlar esse nervosismo, eu também consigo. Olha lá, positivo.
Tenho um bom tema, estou plenamente preparado. É óbvio que eles ficarão interessados. Ou seja, minhas propostas são boas e você domina elas. Então, firmeza. Tem que estar com um bom preparo para falar em público, uma boa autoestima, boas respostas e se colocar na vida de um atleta. Afinal de contas, falar melhor é treino. Falar melhor é treino. Então, você realmente tem que buscar isso. Tem que treinar, tem que concentrar para falar melhor. As coisas não acontecem porque sim, de forma milagrosa, com um passe de mágica. Tudo exige esforço, conhecimento e treinamento para garantir bons resultados. Que para você seria ganhar bem essas eleições para representar a sua cidade, para representar o seu bairro nos órgãos públicos. Vamos pensar positivo. No mais, termino aqui esse módulo e daqui a pouco vamos aprender em como organizar um raciocínio para falar bem. Vamos juntos. Eu, Instituto Pleno Brasil e você, para ganhar essa eleição.